Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Milionária em 10 anos. Se este é o primeiro vídeo da Milionária que estão a ver ou se vieram aqui parar por mero acaso, aproveitem, fiquem connosco porque nós aqui falamos das notícias do mundo financeiro quase todos os dias. O meu nome é Lina e hoje trago-vos mais uma porção de notícias fresquinhas deste dia 15 de fevereiro. E hoje começámos o dia em grande, ainda antes da abertura da Bolsa Americana, recebemos a notícia sobre a retirada das tropas russas da fronteira com a Ucrânia. Neste caso, a Bloomberg anunciou que algumas tropas vão começar a regressar à base, citando o Ministério da Defesa da Rússia, o que fez com que os ganhos da Bolsa acelerassem. Por outro lado, tivemos a queda nos preços do petróleo ao longo do dia, que acentuou-se ainda mais. O barril de Brent, a referência europeia, caiu cerca de 5% para 93,8 dólares. E apesar da retirada das tropas, a NATO alerta que ainda é muito cedo para os foguetes. O secretário-geral da NATO referiu que, apesar do otimismo causado pela abertura da Rússia para a resolução do conflito, ainda não é suficiente, ainda estão demasiadas tropas presentes na fronteira. Para além disso, o Parlamento russo aprovou hoje o decreto que permite ao presidente russo decretar unilateralmente a independência das duas regiões disputadas na região de Donbass, Ucrânia. Os países da NATO e o presidente da Ucrânia já comentaram esta situação, dizendo que vão considerar isso como um afastamento dos acordos de Minsk. Se isto seguir para a frente, a situação voltará a escalar. Portanto, agora está nas mãos de Vladimir Putin tomar a decisão sobre este decreto. Olhando para o S&P 500 hoje, vemos que tudo, à exceção do setor energético, está pintado de verde. A montanha russa das cotações hoje está em modo risk-on, o que significa que os investidores estão outra vez dispostos a arriscar e a comprar ações em força. Hoje tivemos um dia com relatórios bastante interessantes. O relatório da Roblox com piores resultados do que a estimativa. O IPS foi de 25 cêntimos negativos versus os 13 cêntimos negativos estimados. Por outro lado, a Airbnb apresentou um excelente relatório que superou as expectativas. O lucro por ação foi de 8 cêntimos versus os 5 estimados e a receita foi de 1,53 mil milhões de dólares, o que representa um crescimento de 78% de ano para ano e, portanto, supera também a estimativa de 1,46. Tivemos ainda os relatórios positivos da Alteryx, por exemplo, e do Marriott, mas, por outro lado, tivemos o relatório menos positivo da SolarEdge, que foi uma das empresas cujas cotações mais cresceram depois do anúncio de Biden sobre a sua intenção de investimento nas energias renováveis. Uma notícia muito falada hoje é o crescimento do capital do Warren Buffett. Ele comprou as ações da Activision Blizzard ainda antes do anúncio da aquisição por parte da Microsoft. E as ações cresceram quase 40% desde então. E o Buffett lucrou em 3 meses cerca de 225 milhões de dólares. E é interessante como o Buffett conseguiu comprar a Activision Blizzard com um timing tão bom, não acham? Tudo bem que o Warren Buffett é um value investor e que as ações da Activision Blizzard estavam com um preço bastante apelativo já há algum tempo. Contudo, é verdade que o Buffett também defende que devemos comprar ações de empresas que nós entendemos, que utilizamos, e eu não estou a ver o Warren Buffett a usar os jogos da Activision Blizzard. Portanto, é interessante, ainda para mais aliado ao facto de que ele e o Bill Gates são amigos. Não sei, levanta algumas suspeitas. Partilhem comigo nos comentários o que é que vocês acham, se foi um inside ou se simplesmente foi mais um excelente palpite por parte do Warren Buffett. E enquanto estou a deixar um comentário, peço também que deixem um like a este vídeo porque isso ajuda imenso ao crescimento desse canal e contribui para um sorriso milionário na minha pessoa todos os dias. Se ainda não subscreveram o canal, subscrevam, são 3 segundos, para vocês é rápido e eu fico muito mais feliz. Obrigada. Indo agora à Bolsa de Lisboa, ao mercado português, temos aqui o crescimento bastante acentuado, de uma forma geral, do nosso índice. Lembram-se de eu ter ontem falado
nas 3 empresas cujas cotações mais caíram. Se não viram o episódio de ontem, vou deixar o link na descrição. E hoje este trio recuperou. O PC20 está a ganhar 1,33%, a EDP Renováveis está a puxar o índice para cima, com a sua subida de 4,59%. O BCP, depois da queda na sessão anterior, cerca de 5%, está a recuperar e agora está com um crescimento de 4,21%. Temos também a Ibersol, a Sonai, com crescimentos bastante acentuados. Por outro lado, na parte das quedas temos a Corticeira Amorim e a Galp, mas também são quedas insignificantes porque estamos a falar de 0,06% e 0,2%. A agência Lusa avança que a execução do e-voucher ficou a menos de 1/4 do orçamentado. A execução orçamental do programa e-voucher foi de 23,8%, totalizando 47,5 milhões de euros, que foi abaixo do teto máximo de 200 milhões de euros autorizados pelo Ministério das Finanças. A medida funciona entre novembro de 2021 e 31 de março de 2022, portanto ainda temos tempo, onde cada contribuinte poderá receber um subsídio de até 25 euros ao longo destes 5 meses. Partilhem comigo se vocês usaram o voucher ou se ainda planeiam usar. Eu lembro-me que o ano passado anotei na lista das minhas tarefas tratar disso e ficou na lista de tarefas. Portanto, tenho muita curiosidade em saber se vocês aproveitaram esse subsídio ou não. Portugal teve o 5º déficit comercial mais elevado da União Europeia em 2021. No ano passado, as exportações de bens na zona euro para o resto do mundo aumentaram, mais 14,1% face a 2020, e as importações aumentaram 21,4%. Como resultado, a zona euro registrou um excedente de 128,4 mil milhões de euros, em comparação com 233,9 mil milhões de euros no ano anterior, indica o Gabinete de Estatística Europeu. De entre os países com maior déficit, temos por ordem do maior déficit para o menor a França, com 109,6 mil milhões. Os franceses foram os que registaram o déficit mais elevado. A seguir temos a Roménia, com 24,4 mil milhões, Espanha e Grécia, e depois temos Portugal com 19 mil milhões de euros. A CMVM hoje anunciou que considera que há melhorias a fazer nos custos e encargos que são suportados pelos investidores, com participações em fundos de investimento. Passo a citar: a supervisão da CMVM identificou práticas onde existem oportunidades de melhoria em matéria de custos e encargos aplicáveis aos organismos de investimento coletivo em valores mobiliários, nomeadamente no que concerne a divulgação dos custos e encargos juntos dos investidores, refere o supervisor liderado por Gabriel Bernardino. E isto, basicamente traduzido por miúdos, significa que poderá haver agora uma nova medida para tornar os custos que são cobrados aos investidores muito mais transparentes. Veremos no que é que isso vai dar. Também está-se a falar em relação à tributação das criptomoedas, mas para já a CMVM admite que existe uma lacuna no que toca ao IRS, o que não é verdade no que toca depois ao IRC. Portanto, nós, enquanto investidores particulares, para já ainda temos essa benesse e ainda não há nenhuma decisão sobre essa tributação. Não sei o que é que vai acontecer, mas para já podemos aproveitar esta vantagem que nós temos em Portugal. Por hoje é tudo. Bons investimentos e que a força do juro composto esteja convosco.